E se a única pessoa que pode encontrar a vítima de um assassino for o próprio assassino? É essa a premissa que a gente vai desvendar hoje, mergulhando no mistério de O Tribunal das Almas. Olha só, tudo começa com duas palavras bem simples, tatuadas no peito de um homem que está morrendo. Um pedido que parece desesperado, mas que na verdade é o estopim para uma cadeia de eventos, nossa, inimagináveis. É exatamente essa pergunta que dá o tom de toda a história. Uma história onde aquela linha que a gente acha que separa vida e morte, bem e mal, bom, essa linha simplesmente se quebra. Então, para começar, a nossa história não parte de um detetive, não. Ela começa com uma paramédica, que está de frente para uma escolha, nossa, uma escolha simplesmente impossível. Imagina a cena. A Mônica, uma médica jovem, responde a uma chamada de emergência. Chegando lá, ela encontra um patim vermelho. Parece um detalhe bobo, né? Só que não. É idêntico ao que foi encontrado com a irmã gêmea dela, a Teresa, que foi assassinada anos atrás. E é aí que a ficha cai. O homem que ela precisa salvar é muito provavelmente o monstro que matou a sua irmã. E o mais irônico disso tudo, apesar daquela tatuagem pedindo pra morrer, o cara tá apavorado. Foi ele mesmo quem ligou pra emergência. Isso joga a Mônica num dilema moral gigantesco. O que fazer? Salvar um monstro ou deixar ele morrer? No fim das contas, ela segue o juramento dela como médica. Ela salva a vida dele. Só que tem um porém. Ele entra em coma. Ou seja, ao salvar a vida dele, ela silencia a única pessoa que sabe o que aconteceu com sua irmã e, pior, que pode saber onde está a outra vítima desaparecida. Ok, então, enquanto um assassino dorme, um investigador, de certa forma, desperta. Agora a gente vai conhecer o Marcos, um homem que vive atormentado por um passado que ele não consegue lembrar direito, mas que ao mesmo tempo não consegue esquecer. E o Marcos não está sozinho. A gente também tem a Sandra. Eles são como os dois lados da mesma moeda. Ele é pura intuição, enxerga o que é invisível. Já ela é lógica pura, se baseia no que é físico, no que está bem na frente de todo mundo, mas que ninguém percebe. Juntos, eles têm uma capacidade incrível de enxergar o mal onde mais ninguém vê. Bom, a primeira tarefa que a gente vê do Marcos é encontrar a Lara, uma estudante de arquitetura que simplesmente sumiu do apartamento dela. Para a polícia, parece que ela só foi embora por conta própria, sabe? Mas o Marcos bate o olho e já sente que tem algo muito mais sinistro acontecendo ali. E a intuição dele tá certíssima. Primeiro, ele percebe a porta do apartamento estava trancada por dentro com a corrente. Como ela teria saído? Aí ele descobre que drogaram ela pelo açúcar. E a grande revelação, um alçapão escondido debaixo do piso do banheiro que leva a um túnel. Ou seja, Lara não fugiu. Ela foi levada de dentro do próprio quarto. Beleza, enquanto Marco está lá descobrindo túneis secretos, a gente vai para Sandra Vega. A especialidade dela é outra. Ela é a fotógrafa forense e para ela, a verdade não está só nas pessoas, está nos lugares. As paredes, os objetos, tudo conta uma história. A gente vê isso na prática quando a Sandra chega numa cena de crime terrível. À primeira vista, parece um caso clássico, infelizmente, um pai que teria matado a família e depois se matado. A polícia já está tratando como caso encerrado. Mas, para Sandra, a investigação está só começando. É que ela tem um lema, um mantra mesmo. As casas nunca mentem. E é com isso na cabeça que ela ignora o óbvio e vai atrás dos detalhes, daquelas pistas silenciosas que podem reescrever a história toda. E qual é a pista que muda tudo? Não é uma arma, nem um bilhete. São duas tartarugas mortas no banheiro. Pois é, uma pista super esquisita, mas que é a chave para desvendar toda a tragédia. A Sandra prova que não foi um assassinato. O culpado foi um aquecedor a gás com defeito, que encheu a casa de monóxido de carbono. O gás venenoso fez o pai ter um surto psicótico com alucinações. Ele não era um monstro. Ele foi a primeira vítima daquela tragédia. E é exatamente aqui que as coisas começam a se conectar. As investigações do Marcos e da Sandra, que pareciam não ter nada a ver uma com a outra, estão prestes a colidir de um jeito que ninguém poderia prever. Lembra do homem em coma que a Mônica salvou? O nome dele é Jeremiah Smith. Acontece que Jeremiah Smith é o mesmo serial killer que o Marcos está caçando no caso da Lara. De repente, o paciente da Mônica vira a peça central da investigação do Marcos. Então, todos os caminhos levam para a mesma cama de hospital. A única pessoa que sabe onde a Lara está e se ela ainda está viva não pode falar.
A chave para salvar uma vida está presa dentro da mente de um assassino em coma. Mas se parece que tudo se resume a Jeremiah Smith, engano nosso. Esse caso é só a ponta do iceberg. Por baixo, na superfície, existem segredos muito mais sombrios que assombram os próprios investigadores. Por exemplo, a Sandra. Ela vive assombrada pela morte do marido, David. A história oficial é que foi um acidente em Roma. O problema? Ele tinha dito para ela que estava em Oslo. Então, o que ele estava fazendo em Roma? Foi mesmo um acidente ou tem algo mais nessa história? E o Marcos, ele não é um investigador comum. Ele faz parte de uma organização misteriosa, os Penitenciári, um grupo dedicado a caçar o mal que ninguém mais vê. Mas quem são eles de verdade? E o que eles realmente querem? E tudo isso nos leva de volta à pergunta final. Fica claro que esses casos não são isolados, são peças de um quebra-cabeça muito maior e bem mais aterrorizante. E no centro de tudo, uma pergunta permanece. Afinal, o que é o Tribunal das Almas?